Eu sou Silvia Souza, do grupo de Pedacinhos Patchwork. Eu postei alguns dias atrás, lá na minha fanpage de Pedacinhos Patchwork, uma carteirinha que eu fiz, pequenininha, assistindo a um vídeo oriental. Eu não entendi o que a pessoa que estava ensinando falava, a linguagem dela, eu não sei falar a língua dela, então eu não entendi o que ela falava, mas entendi a maneira como ela fazia. E postei umas carteirinhas lá na minha página e algumas amigas pediram, faz um vídeo porque a gente não entende o que ela fala, você fazendo, a gente entende melhor. Então eu preparei essa aula para vocês que querem fazer a mesma carteirinha. É uma carteirinha fácil de fazer, ela não é difícil. Qualquer pessoa que está começando a costurar e a fazer patchwork com simplicidade faz, não tem nenhum mistério. Então, eu vou passar para vocês as medidas que eu fiz. Da mesma forma como a pessoa fez, eu fiz, mas usei as minhas medidas, tá? Então, vamos lá? Então, vamos começar, meninas. Para calcular o tamanho da carteirinha que eu queria fazer, primeiro eu procurei saber o que é que eu queria usar dentro dela. Então, eu queria colocar dinheiro, eu queria colocar minha carteira e queria um bolsinho para cartões, certo? Então, a partir daí, o que eu decidi, que eu resolvi para que utilidade seria a carteira, eu achei minhas medidas. Então, as minhas medidas aqui, essa treininha é linda, essa treininha eu comprei da minha amiga Casey. Olha que coisa linda, que capricho. Linda, eu amo. Então, ela vai ser 22 por 12. Por que 12? Podia ser menor? Poderia ser menor. Porque, no meu caso, eu fiz uma medida para minha carteira de habilitação. Mas tem gente que usa aquela carteira de identidade original, sem ser a de habilitação, que ela é maior, é mais comprida e é maior. Então, no caso, para quem for usar a carteira de identidade, ela dá aqui. Tá certo? Então, eu achei essas medidas. Nós não vamos fazer por molde. Eu só tô explicando para vocês como foi que eu achei as minhas medidas. Olha, ela dobrada, ela vai ficar nesse tamanho, ó. 11 por 12, certo? Então, a gente vai precisar, para fazer nossa carteira, 4 tecidos de cores diferentes. Então, as cores que eu escolhi foi essa, olha. Essa aqui eu vou usar pra frente. Essa aqui vai ser meu forro. Essa aqui vai ser meus bolsos. E esse aqui vai ser meu viés. Eu acho que a escolha do viés, ela é muito importante para finalizar uma peça, porque ela vai dar vida em todo o restante da peça. Eu escolhi essa cor para ela realçar as borboletas, olha. Então, eu escolhi essa. Mas se você tiver retalhinho em casa, você pode usar em pedacinho de retalho, porque a gente usa muito pouco. Então, nosso corte. Começando a fazer nosso corte. Então, tecido da frente. Vocês vão cortar 14 por 25 no tecido principal. Eu procurei no meu tecido, eu procurei centralizar as borboletas para evitar perder, cortar. Ficou cortada só nas frentes, que eu acho que vai ficar bem legal. Então, 14,5 por 25. Aí você vai perguntar assim, mas não é 12 por 22? Sim, mas a gente tem que lembrar que quando a gente começa a quiltar, a peça diminui. Então, Silvia Souza, só gosto de fazer as peças maiores e depois que eu refilo, que eu quilto, eu dou o tamanho final. Então, nós vamos precisar 14,5 por 25. O forro, a mesma medida. A manta resinada R1. E você vai pegar a mesma medida do filter fino. Existe um filter mais grosso, existe o filter fino. Então, você vai usar esses dois. Vamos lá. Vou passar aqui.
para prender a minha manta. Deixa eu botar pra cá. Que essa aqui tem cola. Vou deixar ela bem... Vou colocar minha filtra embaixo, certo? Vou colocar o meu forro. Passei bem passadinho o meu tecido, para ele ficar bonitinho. Tudo em pé de show que a gente tem que passar. Então, deixa eu centralizar aqui minha manta e o meu filtro. Prender. Tudo presente. Vou riscar para quiltar, para fazer o meu quilt. Eu não vou fazer quilt livre aqui, vou fazer um quilt esquadrilho, com quadrilho. Então, eu vou riscar. Essa caneta, ela apaga com ferro. Vou ficar aqui todinho onde eu vou fazer a minha costura. Não sei se dá pra ver. Eu vejo o risco branco. Não sei se vocês estão vendo. Vou riscar com azul, porque talvez vocês vejam melhor. Essa também apaga com ferro. Agora do outro lado. Pronto. Eu vou costurar exatamente em cima de onde eu risquei. Certo? Ó. Depois que a gente quiltou aquela primeira parte da nossa carteira, você agora vai cortar o bolso da cédula, certo? Você vai cortar 24 por 12, tecido, a manta e o forro. Então, vamos cortar aqui, igualar. Vamos passar. Aqui é a nossa R2, que tem cola dos dois lados. E vamos riscar do mesmo jeito para fazer o nosso quilt. Só essas duas peças é que vão ser quiltadas, certo? Então, eu vou usar o mesmo esquadro para fazer o meu quilt.
Risquei, vou para a máquina quiltar e volto em seguida. Bom, então nós vamos fazer o nosso quilt em cima da risca que eu risquei. Vamos lá. Por causa da filter, ela vai ficar bem fundinha o nosso quilt. Corto todas as pontinhas de linha para o trabalho ficar perfeito, ficar limpo. Aqui não tem segredo. Eu vou procurando o meu risco e vou costurando. Eu vou quiltar ele todinho e volto já. Pronto, já quiltei onde eu risquei. Olha como ficou bonito. E atrás também. Certo? Depois de quiltado, nós vamos refilar essa peça. Pronto, meninas, agora nós vamos quiltar aquela parte do bolso das cédulas. Do mesmo jeito que você quiltou a frente, a gente vai quiltar aqui. Então, eu vou quiltar e volto já com ele prontinho, ok? Eu já quiltei minhas duas partes, a parte da minha carteira e o bolso de cédula. Depois que eu fiz isso, eu vou refilar a minha carteira, certo? Então, eu quero que ela fique 12 por 22. Vou pegar meu cortador de refilar manta, para não cegar. Tirei a sobra, eu vou achar o 12 centímetros aqui, ó. A nossa régua, ela tem... Essa régua aqui, ela tem 15 por 30. Cada tirinha dessa é 1 centímetro. Então, cada peça mais larga, ela é 5 centímetros. Então, 5, 10, 11, 12. Eu alinho 12 aqui. Mão firme. E corto. Cortei o 12, agora eu vou achar os 22. Eu quero preservar minhas borboletas. Eu alinho uma linha aqui. E corto as sobras e vou achar agora o 22. 22. Vou tirar mais um pouquinho aqui. Vou tirar 23 e vou tirar mais uma aqui. Por quê? Porque eu quero as minhas duas borboletas bem livres. Ok? Refilei essa parte. Ó, ficou lindo. Eu amei esse tecido. Esse tecido eu comprei na Eliane de Unindo Pedacinho, que é sempre muito atenciosa comigo. Então, aqui nesse bolso, eu quero que ele seja 9 por 12. 9 por 22. Deixa eu ver bem direitinho o fogo. Então, vamos lá. Eu tiro aqui a sobra ali, vejo se pegou direitinho. Pegou. Então, eu vou achar o meu 9 aqui embaixo. Aqui eu vou achar o meu 22. Primeiro eu tiro numa ponta. E depois eu tiro na outra ponta, achando o meu 22, certo? Fecho meu cortador, que eu não vou usar agora.
Pronto, ó. Essa aqui, ela vai aqui. Certo? Agora, vamos pro nosso bolso dos cartões. Nosso bolso do cartão, você vai precisar de um tecido de 32 por 12 centímetros. E também uma entretela, daquela mais grossa, essa brilhosa. Certo? Essa aqui cola no ferro. Então, vamos passar o ferrinho nela, pra fixar bem direitinho. Ela tá no mesmo tamanho. Passar bem devagar. Pra colar bem. Passei o ferro. Então, nessa parte do bolso dos cartões, você vai fazer as seguintes marcações. Certo? A primeira marcação você vai fazer de 5,5, risca com a caneta que apague no calor ou com água. A segunda você vai marcar 4,5, vai riscar. Mais uma vez de 5,5. Quatro e meio. 5,5. E sobra 4,5. Vamos lá. Então, você vai dobrar primeiro assim, certo? Você vai fazer do jeito que eu tô fazendo. Uma pra dentro, uma pra fora. Achei maravilhosa essa ideia desses bolsos de cartões. Porque não precisa de acabamento. A altura aqui o cartão, olha, perfeito. Certo? Aí você vai dobrando, como se fosse uma sanfoninha. Ok? Pronto. Aqui a gente tem 3 cartões, certo? Ele vai exatamente aqui. Ok? Feito isso, meninas, você vai cortar do tecido do seu viés uma tirinha de 3,5 centímetros por 10 centímetros. A gente vai costurar aqui, certo? Colocar aqui. E vamos reservar, porque vamos costurar isso tudinho na máquina quando eu for pra máquina. Porque a gente vai preparar o nosso bolso de zíper. Quando a gente for costurar o nosso bolso de zíper, o acabamento aqui, aí a gente costura aqui e eu mostro pra vocês. É só preparando o bolso. O nosso bolso de zíper, você vai precisar 2 tecidos de 9 por 12, certo? E para o forro do bolso do zíper da moeda, 24 por 12, certo? Eu fiquei na dúvida se eu coloco o zíper vermelho ou o zíper verde.
Acho que eu vou colocar o vermelho, né? Eu acho que é mais bonito. Então, nós vamos para a máquina e vamos fazer tudo de uma vez na máquina, certo? Então, vamos lá, na máquina. Pronto, então vamos costurar o nosso zíper. A parte do dentinho do zíper, vamos colocar para baixo. Eu corto meu zíper muito maior, para me dar, assim, uma reserva, uma segurança, uma reserva de segurança. Se você preferir, você coloca um alfinetezinho para prender o zíper, para ele não sair do lugar. É muito importante, mesmo tendo experiência, né? Coloca o tecido direito com direito em cima do zíper, alinha bem, certo? Para não sair do lugar. Se você tiver o pezinho de máquina, tudo bem. Se não tiver, você é só deslocar a sua agulha mais para a esquerda que dá certo. Não tem problema. Então, vamos costurar. Eu vou fazer o retrocesso para não sair. Costurar bem devagarzinho. Para que o zíper não saia do lugar. Aqui. Corta aqui a linha. Vamos virar. E fazer uma costurinha aqui. Eu prefiro trocar o meu pezinho. Pronto. Fazer uma costura de acabamento. Tirei a linha. O meu tecido do forro do bolso, o meu zíper, ele vai aqui. Então, eu vou dar uma costuradinha aqui em cima, certo? Só para prender. Bem na pontinha. Ok? Esse lado aqui eu vou cortar esse excesso desse zíper. E aqui eu vou colocar o mesmo acabamento do outro bolso. Eu vou trocar a linha e volto já. Preguei o zíper. Então, vamos fazer o acabamento do viés. Esse viés é de 3,5 centímetros, certo? Então, vamos lá. Pode usar a margem de pé de máquina sem problema. A margem de pé de máquina é o seu pezinho encostando na beiradinha do tecido. Então, vamos lá. Eu já troquei a linha vermelha. Tô usando a linha vermelha. Terminou, faz o retrocesso. Corta os fiozinhos. Vira o seu viés. Ó, dobra, vira e costura. E vamos costurar aqui em cima. Costurar na beiradinha. Nós não vamos costurar agora. Aí, vamos fazer o acabamento de viés daqueles bolsinhos do cartão que a gente dobrou, certo? Só que desse acabamento aqui, a diferença é que a gente vai deixar uma sobrinha aqui. A gente vai dobrar assim, ó.
E vamos costurar. Um retrocesso no começo e no fim. Dobrou. Esse nosso bolsinho dos cartões, nós vamos deixar ele com 10 centímetros. A partir do viés, certo? Vamos cortar aqui. Tá difícil porque eu tô cortando sentado. O nosso bolso do porta-moeda também nós vamos deixar ele com 10 centímetros. Então, vamos cortar. Certo? Vamos pegar o nosso pedacinho do nosso porta-cédula. Tirar aqui esse fiozinho. Dobrar nosso acabamento do viés. Acabamento bem direitinho. Vamos prender aqui na pontinha. Para poder a gente costurar. A gente vai costurar aqui, certo? Mesmo jeito do nosso bolso. A linha aqui e aqui. Isso aqui depois a gente vai cortar. Essa diferença entre um e outro tem que ter por causa da dobra da carteirinha. Então, vamos alfinetar bem direitinho. Para quando fosse costurar, não sair do lugar. Você vai passar uma costura aqui, aqui. Passou a costura, que eu vou mostrar para vocês, que eu vou para a máquina uma vez só. Você vai colocar o acabamento aqui também, ó. De viés aqui, certo? Então, vamos para a máquina costurar. Então, vamos costurar. Vamos dar 2 costuras. Uma em cada pontinha do viés. Retrocesso. No começo e no fim. Agora, na outra ponta do viés. Tirar aqui. Costurou um lado do bolso. Eu deixei a linha vermelha embaixo, eu prefiro a linha verde. Mas você pode usar a mesma cor da linha. É porque eu gosto da linha da cor do tecido. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Em cima não precisa fazer o acabamento, porque o viés vem já já e ele vai fazer esse acabamento. E agora na pontinha. Vou cortar aqui a sobra do viés e vamos costurar o acabamento assim, certo? Do mesmo jeito. Isso é fácil, todo mundo já sabe fazer. Devagar nessa hora do zíper, faço o zíper para trás.
Depois volta ele pra frente, para que ele não atrapalhe a hora da costura. E continua. Tira a sobra. Dobrou. Ó. Aqui, ó, eu tinha deixado a linha vermelha e aqui eu tinha deixado a verde. É muito melhor com a verde atrás. Vou alinhar meu viés para ele deixar ele bem bonitinho. A mesma largura. Costurar. Opa, linha vermelha embaixo. Isso tudo a gente tem que lembrar na hora de fazer. Vamos lá. Se você não tem prática de colocar o viés como eu, que coloco quase todas as minhas peças têm, você alinhave. Eu, como faço sempre, aí eu já criei o hábito e hoje em dia eu não alinhavo mais. Mas se você é iniciante, você passe o seu viés. E alinhava. A carteira já está quase pronta. Então, nós vamos tirar essa sobra aqui desse bolso. Depois de costurado no lugar, eu gosto sempre de fazer minhas peças maiores. E depois tá ajustando na medida que eu quero. Corta aqui. Sobras. Vou pegar a minha parte da frente. Eu quero as borboletas assim pra frente. Então, eu vou centralizar meu bolso. Antes disso, eu gosto muito de dar uma assim, arredondar um pouquinho as minhas pontas. Não sei porquê, mas eu gosto das minhas carteiras arredondadas. Mas você pode, se quiser, você pode fazer ela ao contrário. Quadrado, eu arredondei um lado. Então, eu venho aqui a sombra e arredondo o outro lado. Eu gosto. Fiz isso, eu vou dobrar e arredondar o outro lado. Eu gosto dos 4 cantos arredondados. Mas pode fazer quadrado se você quiser, não tem problema nenhum. Ela é uma carteira fácil, bonitinha. Você pode fazer de retalhinho, pode aplicar. Você for lá na minha página de pedacinho, você vai ver umas com as aplicações de casinha, outra com as aplicações das florzinhas. Então, vamos lá, borboleta pra cima. Eu vou colocar bem direitinho minha carteira.
Antes de colocar o viés, eu vou passar uma costura para na hora de colocar o viés, os bolsos não sair. Vou cortar aqui também, aqui e aqui para arredondar, certo? E vou costurar antes de colocar o viés. E para a aba do feixe da nossa carteira, você vai cortar um molde de 7,5 por 4 e vai costurar ao redor. E agora vamos para a máquina. Eu vou costurar ao redor, mas antes eu vou dobrar minha carteira no meio e vou ver se os meus bolsos estão na mesma altura. Ok, ficou na mesma altura. Então, eu vou costurar ao redor. Para segurar os meus bolsos. Devagar, na volta, para não sair do lugar. E vem andando. Costurei. Agora eu vou cortar, arredondar meus bolsos. Aqui. E aqui. Certo? E vou costurar minha aba. Devagar na voltinha, para não sair do risco. Corto o excesso. Na voltinha dá uns piquezinhos. Virando. Pronto, a gente desvirou. Eu passei o ferro, fiz a costurinha ao redor, né? Então, eu quero que a minha abinha, ela venha para frente, tá certo? Eu dei um pique no meio, vou centralizar aqui na minha carteira. E vou passar uma costurinha. Quem tem máquina industrial, fazer toda essa parte em máquina industrial, que ela força menos a máquina. Nós estamos já finalizando nossa aula. Para finalizar, nós vamos usar viés de 4 centímetros, certo? Deixa eu ver aqui se o tamanho que eu cortei dá. Deixa eu ver aqui que eu cortei 2 tirinhas. Eu fiz viés enviesado por causa das voltinhas. Dá. Então, vamos lá. Eu gosto de colocar o meu viés pela parte de dentro. Então, a gente começa assim. Olha. Dá uma dobradinha aqui. Certo? Para ficar bem acabadinho essa dobra aqui. E vamos para a máquina.
bem lentamente o viés, não precisa ter pressa. Devagar na volta. Eu diminuí a margem do meu pé da máquina, eu não tô fazendo usando a margem toda, para não ficar muito largo. Bem devagarzinho. Devagar. Pronto, o viés pronto. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, o viés pronto. Agora a gente vai pro ferro marcar todo esse viés. Ok? Vamos lá pro ferro. Virou o viés, que tá assim. Vamos vincar ele bem. Passar bem. Eu gosto muito de vincar meus viés, porque diminui o trabalho na hora de a gente costurar. Vincou. Passa pra frente e vamos vincar mais uma vez no ferro. Delicadamente, porque como é viés enviesado, para ele não franzir. É necessário só que passe da costura que você fez, em termos de largura dele. Olha como o vermelho deu vida na carteira verde. Feito isso, eu gosto de finalizar o meu acabamento à mão, certo? Então, eu gosto de fazer pontinhos invisíveis. Vou ensinar pra vocês como eu faço. Então, você vai ver, ó. Isso aqui é o mesmo, é um ponto invisível, que é o mesmo ponto que eu uso na virada da agulha, ó. Você vem aqui por dentro do viés, por baixo, aliás, ó, e sai na frente. Use a linha da mesma cor do tecido, ó. A gente vai fazer isso em toda a extensão da carteira. Dá pra ver direito, Daniel? Bem perto. Ó. Aqui embaixo e sai na pontinha do viés. Que aí você não vai perceber o pontinho da linha.
por baixo do viés, entrando no verde e saindo na ponta do viés. Entrando embaixo no tecido verde e saindo na ponta do viés. Isso é porque os pontos ficam invisíveis, não se perceba o ponto. Então, eu vou fazer isso em toda a volta e volto já. Pronto, já terminei todo o meu acabamento à mão, com aqueles pontinhos visíveis. Olha como ficou lindo. O vermelho combinando, realçando com as borboletas. Ele abriu a cor da carteira. Você pode fazer seu acabamento tanto como eu fiz, com pontos visíveis, como pode fazer na máquina ou utilizar os pontinhos decorativos, né? Aqui, para fechar, você pode optar por uma pressão. Eu gosto muito dessa pressão, é essa que eu vou botar. Ou aquelas pressão de tic-tac, ou velcro, aí você escolhe o que você tiver em casa. A nossa carteira ficou uma gracinha, olha, bem dividida, bem acabada. Os nossos bolsos para 3 cartões. Nosso porta-moeda. A beleza das peças, tudo é o acabamento, né? Ficou uma gracinha a nossa carteira. Tanto para criança, para jovens, adolescentes e senhoras. Eu amei fazer a carteira. Tem outros modelinhos que eu fiz. Lá na minha página de pedacinho Facebook, tem umas que tem umas casinhas com aplicação da virada da agulha, lindinha. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É uma excelente dica para o final de ano que já está chegando e a gente já tem que começar a preparar nossos mimos de Natal. Até uma próxima vez. Beijinhos!